Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Aí o verso segue, né? Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas eu quero que você foque aqui nessa primeira parte. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E sempre que eu leio esse verso, eu fico, what? What do you mean? O homem era importante. João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Pai querido, move o nosso coração nessa manhã. Para entender a tua palavra, amar a tua palavra, para nos apaixonar pela tua palavra. Pai, move o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, Pai, da tua igreja e de quem está me assistindo, para nos alinharmos a essa palavra, nos atarmos a essa palavra. Em nome de Jesus. Então, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ok, me explique mais. O que aconteceu antes de João Batista? Vamos voltar aí na nossa conversa 400 anos antes de João Batista. 4 séculos antes de João Batista. Se a gente voltar, a gente vai esbarrar lá em Malaquias. Eles chamam esse intervalo de Malaquias aqui, entre Malaquias e Mateus, é intertestamentário. É o intervalo entre os dois testamentos, o Velho e o Novo. É o período interbíblico. Nesse intervalo não houve Bíblia. Não tinha profeta, não tinha voz de Deus, nada. Alguns falam que é o período negro. Período de silêncio. 400 anos. Nenhuma palavra, nenhum profeta havia. Malaquias foi o último registro antes de Mateus. Quando você vai olhar Malaquias, ler Malaquias, você fica afrontado. Porque Deus falava, eu amo o meu povo. Aí o povo dizia, como é que o Senhor nos ama? Demonstra aí. Só faltaram assim dizer, prove, né? Desenhe. E aí Deus ia falando através de seu profeta. E aí o Senhor dizia, vocês desprezam o meu templo. E o povo não baixava, sabe? Altivez não. Como que a gente despreza o teu templo? Era uma corrupção, era uma injustiça, era um teor de pecado assim, muito pesado. E aí o Senhor falava, olha o jeito que vocês entram no meu templo, olha as ofertas dos animais aleijados, animais doentes, animais quebrados, feios. Foi esse tipo de animal que eu requeri, que eu pedi para dar de oferta a mim? Não é isso que tem nas instruções. Mas era qualquer oferta, era de qualquer jeito. E ele disse, o Senhor falava, vocês estão quebrando a minha aliança. Como? Vocês estão se divorciando das mulheres de vocês assim, ó, a esmo. E tá tudo bem, as mulheres também não se importam e casam de novo e divorciam de novo. Tá uma bagunça. E é um livro tenso, cheio desses embates. Vocês estão me roubando. Em que nós estamos te roubando? E aí Deus dizia assim com toda clareza. E finalmente, irmãos, o livro de Malaquias termina assim. Eu vou trazer o meu mensageiro. Eu vou enviar à terra o meu mensageiro. E ele vai tirar a iniquidade do povo. Ele vai varrer o pecado. E ele vai alegrar os remanescentes. Meus irmãos, Deus falou isso com todo amor, trazendo esperança, e depois, passou 1 ano, passaram 2, 3, 10 anos, 20, 30 anos, 50 anos, 100 anos.
110 anos, 130, 150, 190, 200 anos. Nem profeta, nem mensageiro, nada. E vamos aqui, 300 anos, 310, 350, 390, 400 anos, nada. Eram dias difíceis. O povo não tinha mais, assim, uma direção. Eu vou para aqui, eu vou para acolá, vou fazer. Não tinha. E eu vou falar sobre isso hoje, dias bons e ruins. E acredite, quando você tem consciência de que o dia ruim, ele existe, e você vai sobreviver a ele. Deus é Deus neste dia. E Ele te ama neste dia. E Ele te abraça, e Ele te ajuda neste dia ruim. Quando você tem essa consciência, fica tão mais libertador. Fica muito libertador. Eu falo para o Fábio, eu quero aprender as coisas com Deus assim. Ele estala os dedos e eu, plim, já entendi. Eu não quero passar pelas dores para saber. Mas parece que a coisa não funciona desse jeito como eu queria, não passo de mágica. Quem é que quer passar por problema aqui? Levanta a mão. Eu não quero. Assim, faz assim, ó, o Senhor estala os dedos aí no céu e eu já entendi. Nem precisei passar pela dor, pelo problema. Mas não é assim que funciona. Eu gosto muito de vir nesse altar para pregar o que Deus me ensina, o que eu passo, embates que eu tenho, como eu venço. Tem embates, todo mundo tem. E nesses embates, a gente registra ali. Esse aqui é o tal do dia mau. E o Cadu colocou aqui. Basta cada dia o seu próprio mal. E eram dias ruins, dias maus. Deus silenciou completamente. Nada de profeta por 400 anos. O que aconteceu em 400 anos? Minha gente, Deus trabalha, viu? Ele não se ausenta do seu trono. Ele é Deus, absoluto e eterno. Alexandre o Grande, você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Pois essa figura apareceu no cenário da história. E Alexandre o Grande promoveu algo muito poderoso e espiritual. Ele pegou ali a Torá, o Antigo Testamento, em hebraico, e começou as traduções para o grego. E isso se espalhou por vários povos. Quando você vai olhar no mapa, olha, essa região aqui Paulo passou. Lembram dessa passagem? Passa a Macedônia. Passa a Macedônia. Vai na Macedônia. Quê? Aquele povo ali não tem nada a ver contigo. Passa a Macedônia. Pois estava lá, Bíblia traduzida. Chipre. Várias regiões que Paulo viajou ali, a Bíblia tinha chegado através de Alexandre o Grande, as suas traduções. Isso nós chamamos de Septuaginta. Me diga se isso aí não são movimentos espirituais para a chegada do mensageiro, para a chegada do Messias. São movimentos que Deus faz. Você pensa que não está acontecendo nada, Deus não está te falando nada. Algo está acontecendo. Deus está sempre se movendo, está olhando para ti, conhecendo tua causa, conhecendo teu coração. E outra coisa muito interessante, aconteceram várias coisas nesses 400 anos. Várias coisas. Inclusive a instituição lá de Hanukkah, né, a festa das luzes. Aconteceram várias outras coisas, livros que foram produzidos, apócrifos, né, Enoque, Baruque, Macabeus. O homem tentando ver se fazia um contato, ver se tinha alguma voz vinda do céu, o homem buscando. E muitas sinagogas surgiram, foram construídas. Quem é que pregava em sinagoga, se não era o Messias? Então, muitas sinagogas foram surgindo. E aí, Alexandre o Grande passou. Porque ele era um homem comum, ele passou. E começou o Império Romano com a sua dureza, com a sua lei. Eles moeram mesmo o povo judeu. Sim, há nomes específicos de pessoas que davam ordens para prender, para tirar, para anular, para abafar aquele povo, porque ali era o Império
romano que prevalecia. Essas coisas foram acontecendo nesses 400 anos. Eu só pincelei aqui. Mas o silêncio profético, ele prevaleceu até que chegou João Batista batizando. O batismo não foi instaurado, instituído, começado por João Batista. Isso aqui fica para outra pregação. Mas Deus já instruía sobre o batismo, Deus já falava para se purificar com água, já havia isso aí nas prescrições do Senhor, nas orientações do Senhor. E João Batista retomou isso e continuou. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse homem aqui, que dentre ele não apareceu um maior do que João Batista, ele veio abrir alas para o Messias. Ele veio dar as honras para o Filho de Deus. Veio aplanar os caminhos para a luz chegar à terra. Mas esse homem aqui, tão importante, nasceu em dias difíceis, de ignorância, de pessoas perdidas, sem a conexão com a palavra profética, nada, não tinha mais nada, parecia assim que Deus tinha se ausentado para muito longe. As pessoas, se antes havia corrupção, você imagina agora. Então, João Batista nasceu nesse período aqui, de dias difíceis. E os dias difíceis, eles existem, mas nós vamos sair daqui hoje alegres, porque a gente vai saber o que fazer em dias difíceis. E o Senhor vai trazer muita paz e muito consolo para o nosso coração. O Senhor vai ajeitar nossos pensamentos, meus irmãos. O Senhor vai ajeitar, ajustar nossos pensamentos. Buscas pessoais minhas eu encontrei estudando essa palavra. Tá aqui minha resposta. E eu espero que você tenha respostas hoje também. E eu creio que você vai ter respostas também. Então, João veio nesse mundo tenebroso, escuro. Parece com o mundo que você conhece, não parece não? O mundo hoje não está assim, de pernas para o ar. E uma coisa que a gente pode ver aqui é que o diabo, ele tem muita, olha, entenda isso, tá? O diabo, ele tem muita raiva de nós, humanos. Ele queria ser como Deus. Não deu certo. Aí nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele tem muita raiva. Ele tem uma mira em nós tão cruel, tão diabólica. Gente, e a guerra que ele faz conosco não tem cessar-fogo, viu? A guerra que ele imprime contra nós, só quem vai parar ele é o Senhor no seu grande dia, no ajuste das contas. Até lá, a guerra dele não para não, viu? Ele é direto, confabulando, planejando, mirando na sua vida. O dia mau existe e ele está por trás também desse dia mau. Eu sei que nós lutamos contra o diabo, a carne e o mundo. O mundo é outra coisa, a carne é outra coisa. Agora você tem um adversário invisível e ele está sempre organizando alguma coisa para te matar, para te roubar ou para te destruir. É sempre esses três pilares que ele gosta, ele folga em trabalhar. Abra aí em Efésios, capítulo 6. Dê um pulinho aí em Efésios. Glória a Deus pela palavra linda, poderosa do Senhor. Olha que tesouro o Senhor vai nos entregar agora. Fique atento. Que tesouro maravilhoso o Senhor vai nos entregar. Não perca aí essa leitura de jeito nenhum. Efésios 6, 12. Posso ler, meus irmãos? Eu quero que todos estejam comigo nesse tesouro que o Senhor vai nos dar. Efésios 6, 12. Está todo mundo pronto? Diga amém. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões
celestes. Agora continua comigo. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Minha tradução. Inabaláveis. Sabe o que eu pedi ao Senhor nos tempos desse aí? Senhor, me dá uma mente inabalável. Olha o meu pedido, me dá uma mente inabalável. Aí eu comecei a passar por algumas coisas e eu, meu Deus, Jesus, não, Senhor, eu estou quebrada, me ajusta aqui. Esse aqui sabe das minhas. Não, Senhor, pode me consertar. Mas você pediu para mim uma mente inabalável. Pois deixa eu te entregar esta mente inabalável. Vai chacoalhar aí, ó. Os teus fundamentos vão chacoalhar. Vou te chacoalhar, mas é para essa mente inabalável realmente ser real na tua vida. E aí ele fala, assim você vai usar a armadura de Deus. Nem nossa é dele. A armadura é de Deus. Diga aí, a armadura é de Deus. Aí você pega a armadura de Deus para resistir. Quando? No dia mau. Você pega essa armadura para resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo que é, pastor, esse problema que tu está passando, criatura de Deus. Essa confusão na tua vida. Essa agonia. Depois de tu ter vencido tudo, permanecer inabalável. Essa aqui foi o meu grande tesouro que eu recebi lendo esta palavra. Entendi. Eu entendi. Eu e os meus pedidos, né? O diabo tá aqui. A gente já viu que a gente não luta contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e dominadores. São entes, espíritos, príncipes que atuam, que dominam este mundo tenebroso. Aqui, ó, as forças espirituais do mal. Não pode ficar dúvida no seu coração sobre isso. A sua luta é com esse tipo de poder. É um poder invisível, espiritual, que domina este mundo tenebroso. É um sistema político, social, diabólico. Herodes fez o quê? Quando Jesus nasceu, manda matar os meninos tudinho de 2 anos para baixo. Isso é terrível. E o reinado, ele era o the king, ele era o rei, ele era o imperador. E Herodes e toda a sua dinastia, o Herodes que veio antes, o Herodes seguinte, o Herodes depois, eram marcados por serem violentos. Eram imperadores violentos. Instrumentos do nosso opositor. Instrumentos do maligno. Quanta malignidade há nisso? Manda matar as crianças. Isso aí, para te dizer, para dar um exemplo. Mas o império deles, dos Herodes, a dinastia herodiana, era baseada em muita violência. Instrumento de Satanás. O que está acontecendo hoje no nosso mundo? Tem notícias que eu olho e digo, como é que pode? Mas graças a Deus que acima disso tudo está o Senhor. Com toda a sua grandeza e poder. Satanás não tem a menor chance contra ele. Não tem. Não tem a menor chance. Mas ele tem os seus capachos. Satanás tem os seus demônios, os seus funcionários, os seus aliados. Está escrito na palavra, pode conferir depois. Satanás entrou em Judas. Repita aí, Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. E aí ele começou a arquitetar o plano contra Jesus, contra o Senhor. Então ele tem os seus instrumentos. Satanás entrou em Judas por quê? Deve ter achado uma porta aberta. Achou?
Então, por isso, fecha as portas, em nome de Jesus. Mas o Senhor também tem todo o poder. Toda a vida está em Deus. Ele tem o seu exército de anjos. Toda a sabedoria, toda a alegria, toda a vida está no Senhor. E agora nós vamos ver isso aqui em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Me acompanha aí. Lucas 1. Lucas 1, 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado o quê, pessoal? Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Amém. Quem é esse casal? Os pais de João Batista. Eles estavam vivendo esse dia de silêncio, mas estavam aqui, olha, cumprindo o seu papel. Meus queridos, dia bom ou dia mau, a gente tem que cumprir o nosso papel de filho de Deus, que tem identidade de Cristo Jesus. Amamos o Senhor, amamos a sua palavra. Faça chuva, faça sol. Foi um dia de boas notícias, foi um dia de notícias ruins, foi um dia de notícia nenhuma. Vamos fazer o nosso papel. Aqui, olha, viviam irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Essa é a nossa bússola, é o nosso norte principal. A minha vida é do Senhor, minha vida está escondida em Cristo, vou seguir os preceitos do meu Deus. Independente do dia, eu vou seguir os preceitos do meu Deus. Está aqui Zacarias e Isabel. Continuamente, aquilo que parecia ser um dia comum, foi assim o dia mais extraordinário de Zacarias, porque ele entrou no templo para fazer o seu papel. Ele entrou no templo para cumprir os preceitos do Senhor. Quando ele entrou, ele viu um anjo. Quem já viu um anjo aqui? Levanta a mão. Quem quer ver um anjo bem lindo, bem iluminado, guerreiro, com espada na mão, formoso? Eu quero ver. E ele viu um anjo, ali mudou completamente a história de Zacarias, de Isabel e de toda a humanidade. Porque ele veio anunciar a chegada de João Batista. Vai engravidar. Não é mais estéril, não. Não é mais estéril, não. Vou abrir aqui o teu útero, teu ventre. Porque eu sou Deus, eu sou bom, eu amo o meu povo. Sabia que Deus ama tanto essa igreja? Deus ama muito esse ministério aqui, ama muito a igreja dele. Ele tem muito cuidado e muita responsabilidade com a igreja dele. Muito zelo com a igreja dele. Não é todo levante aqui que o Senhor vai deixar aqui entrar e chacoalhar aqui com a igreja dele. Não, ele ama a igreja dele, ele ama o povo dele. E aí essas notícias boas vêm. A gente está falando de dia mau, vamos ser pacientes no dia mau. Vamos estar ali resistindo com a armadura de Deus. Quando terminar tudo, vamos ser inabaláveis e estar abertos para as boas notícias. Porque elas chegam. As boas notícias chegam. E eu gosto muito desse mês de finalzinho de ano, novembro hoje, né? Novembro. Eu gosto muito, porque está naquele clima já assim de fechamento. Fechamento. Vai fechar 2023. E você olha para trás, glória, olha, eu me garanti em Cristo. Olha aí, cheguei até aqui. Olha o quanto eu aprendi, olha o quanto eu fiz. E agora eu estou pronta para as boas notícias de 2024. No nome de Jesus. Deus tem o seu povo, os seus anjos. Quando Daniel começou a orar, era uma oração muito... Precisava realmente de um príncipe mandado por Deus das regiões celestes, que a oração dele era uma oração, sabe? Quando ele começou a orar, um outro príncipe da maldade apareceu no meio do caminho. E aí começou uma guerra de 21 dias. Para Daniel ter a resposta dele,
21 dias. Porque esse mundo espiritual, ele é muito dinâmico. Ele é muito vivo. E a gente precisa estar antenado e nos conectar. No dia mau, eu vou estar com a armadura de Deus. Eu vou resistir. Vai dar certo. E quando eu vencer tudo, que é o que está escrito lá no versículo, depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Gente, precisa da nossa colaboração. Depois que vocês vencerem tudo, quem? Vocês. Está aí a minha armadura. Agora resista, vença. Vença tudo. Precisa da nossa colaboração. Nós precisamos colaborar com os nossos dias maus para que sejam suportáveis e colaborar nos dias bons. Colaborar no dia que está tão normal. Nós precisamos sempre estar colaborando, vivendo os preceitos do Senhor, vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, pelo amor de Deus. Qual é a tua missão neste momento da tua vida? Talvez o Senhor tenha uma coleção de missões para você. Eu acho que o Senhor não só tem uma para mim, não. Ele tem assim um conjunto de missões para mim. Umas já foram, outras estão em curso, em paralelo tem outras, aí tem mais outras. Qual é a sua missão? Cumpra a sua missão. Porque o seu Deus, o nosso Deus, ele é tão formoso, tão lindo, tão criativo. Ele tem tantas coisas para você. Planos de paz. Está escrito na palavra. Planos de paz e não de mal. Para te dar aquilo que você deseja. Pois então, vive assim, debaixo dessa tutela do Senhor. Olha, se tiver bom, glória a Deus, eu vou pular, eu vou sorrir. Se tiver mal, está aqui a armadura do Senhor. Eu vou resistir. No final, eu vou permanecer inabalável. Eu ainda vou permanecer de pé, cabeça erguida. Inabalável tem um bocado de sinônimos, um bocado de significado. Um deles é permanecer de pé, na frente de juízes e autoridades. Então, diante das autoridades do céu, diante do teu Pai, da face do Senhor, se permanecer de pé. Depois daquele dia ruim, daquele dia indigesto, não foi bom, você sofreu, você ficou quase pirando, você permaneceu no final das contas inabalável. Eu acho isso assim um mapa, um tesouro para a nossa vida com Deus ser mais conectada, mais harmoniosa, cheia da sua plenitude. Estou caminhando para o final. Essas dificuldades, elas têm propósito, tá, igreja? Esse problema, esse dia indigesto, esse momento fatídico, ele tem os seus propósitos. No mínimo, te treinar para ser inabalável, para permanecer. Eu acho lindo que a palavra é permanecer, inabalável, permanência. É o estado de continuidade, de estar sempre daquele jeito. Oh, glória! O Senhor nos fez para ser assim, vencedores em Cristo, permanentemente. O Senhor, quando nós ressuscitamos com Ele, nós estamos sentados com Ele nas regiões celestiais. É muita nobreza, a gente está na prateleira lá em cima. Foi para isso que nós somos feitos, a imagem e semelhança do nosso Pai. E aí, no mundo tereis aflições? Check, sim. Tem o dia mau? Check, sim. Mas você vai se vestir de toda a armadura de Deus, vai resistir no dia mau, e depois que vencer tudo, vencer o quê? Tudo. Permanecer inabalável. Eu recebo essa palavra no meu coração. Em nome de Jesus. As dificuldades, elas têm um propósito. E para fechar aqui, eu conversando com o pastor, não sei se ele vai pregar sobre isso. Mas o passado, ficar olhando muito para o passado, te traz depressão. Se ficar muito agoniado com o presente, ele vai te estressar. E se você ficar todo o tempo correndo atrás do futuro, ah, meu Deus, aí vem a ansiedade. Então solta. Solta as cordas, solta esse peso, solta tudo e fica aconchegado no teu Senhor. Fica nos braços do teu Senhor e vai andando em harmonia com Ele. Sem medo. Confiando. Medo é um problema, né? Medo é um problema. Hoje em dia as pessoas estão aterrorizadas. Há uma confusão na mente. É apocalíptico. É apocalíptico.
Quantas pessoas você conhece aí que está em psiquiatra, né? Está se cuidando, está correndo, porque não consegue mais nem entender a agonia da sua alma. Mas você vai fazer esse acordo com o seu Senhor. Anda com Ele sem medo. Passado é dele, presente é dele, futuro é dele. E você é dele. Vamos dar um check assim? Check. Pronto. Isso já vai te deixar tão livre. No Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vamos ler esse salmo. A gente lê mais 2 passagens e eu prometo que eu encerro. Salmo 23, vamos lá. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que coisa linda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem dia mau ou não tem, igreja? Eu gosto muito de pregações bem positivas. Eu gosto muito de falar de paz. Eu gosto de falar de força. Eu gosto de falar da grandeza de Deus. Aí hoje eu estou falando de dia mau. Porque é libertador, minha gente. É muito libertador saber que esse dia existe, mas saber que aquele que está sentado no trono, ele está contigo, está pertinho, e tem propósito, que é te deixar permanentemente inabalável. Oh, coisa maravilhosa! E, finalmente, o último verso de hoje, você vai lá em Colossenses, dá um salto bem gigantesco, lá para Colossenses, capítulo 1, verso 11. Está escrito assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Essa é a força do Senhor na nossa vida, nos fortalecendo com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência, com alegria. Se é para se fortalecer no poder, é porque a gente deve estar fraco, né não? Se é para se fortalecer no poder, eu estava capengando. Se é para se fortalecer no poder, eu estou fazendo uma rota de ir até o poder, porque eu estava mais fraquinho do que caldo de bila. Eu faço uma transição, uma rota até o poder, me fortalecendo com todo o poder, na força da sua glória, com toda perseverança, paciência, com alegria. Por isso que eu gosto de falar da paz do Senhor, da alegria do Senhor, porque em todo canto, até estudando sobre o dia mau, vem gozo, alegria, vem paz, vem refrigério na alma. O salmista acabou de dizer, refrigera-me a alma, me leva para lugar de descanso. Oh, minha gente! O dia mau existe, mas no dia mau, o Senhor está sentado no seu trono. E Ele está tão perto de ti, cuidando de ti. E depois de tudo isso, de ter vencido tudo, porque você vai colaborar, amém? Você vai colaborar, amém? Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Para a tua tradução, Maria, permanecer o quê? Firme, firme. Uma coisa que é firme, ela não balança. Vamos viver essa palavra. Isso aqui é sobrenatural demais para alcançarmos assim, sabe? Isso é muito sobrenatural. No mundo que a gente vive, salve-se quem puder, né? Tá, no verdadeiro, salve-se quem puder. Aí o Senhor vem com uma palavra dessa, tão restauradora.
Uma palavra dessa tão libertadora. Ah, não, eu vou caminhar minha trajetória terrena no dia bom, no dia mau, mas vencendo aqui tudo, permaneça inabalável. É permanentemente inabalável. Porque eu sou do time de Jesus. Eu sou do time do Senhor. E esse Salvador que ele prometeu, ele disse para os remanescentes se alegrarem. Nós somos remanescentes. Somos aqueles que não vamos negociar os nossos valores. Somos aqueles que não vamos mudar de lado. Não vamos para as trevas. Não tem nada que conversar com treva. Nós não temos nada. Ele não, o Satanás, ele não tem nada em nós. Nada. E foi assim que Jesus disse para ele, nada tem em mim. Nada a ver contigo. Nada a ver contigo. Então, vamos permanecer inabaláveis, até que o Senhor venha para o ajuste de contas dele, para buscar a igreja dele. Aí sim vai ser tudo perfeito, não tem lágrima, não tem choro, não tem doença, não tem dor, não tem coisa nenhuma. Mas até lá, nós vamos, na armadura de Deus, resistir para permanecer inabalável. Em nome de Jesus.